Os espíritas podem ser considerados cristãos? Não dá para considerá-los como cristãos em termos de doutrina, porque são doutrinas totalmente antagônicas. Os espíritas gostam de afirmar-se, chamar-se a si mesmos de cristãos, porque eles acreditam no personagem histórico Jesus. Alguns dizem ler os evangelhos, mas o interpretam à sua maneira. Na verdade, a maioria não conhece o Novo Testamento e fazem uma leitura de Jesus Cristo conforme o Espiritismo. Allan Kardec, que foi o codificador do Espiritismo, esse Espiritismo que chegou aqui no Brasil no século XIX, é quem fez um Evangelho segundo o Espiritismo. Ele reinterpretou totalmente a doutrina cristã em favor do Espiritismo. Então, o espírita que se chama cristão, ele não conhece o cristianismo. E um cristão que aceita algumas doutrinas espíritas não conhece também o cristianismo na sua totalidade e precisa ser melhor catequizado, porque vamos a alguns pontos de doutrina que são antagônicos e são irreconciliáveis. O ponto mais comum é a reencarnação, que os espíritas acreditam. A doutrina cristã não aceita a reencarnação. Não há nenhum ponto no Evangelho, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, que suponha uma reencarnação. Eles deturpam algumas passagens, falando, por exemplo, São João Batista seria o Elias que veio, porque Jesus falou, Elias já veio na pessoa de João Batista. Mas é claro que não era no sentido de reencarnação. A reencarnação é filosoficamente questionável, porque se a pessoa se reencarnasse, ela não seria uma pessoa, ela teria várias pessoas nessa alma, nesse espírito dela, e não poderia ser uma só pessoa, uma só identidade. A reencarnação, eles acreditam que serve para aperfeiçoar a pessoa, purificar a pessoa de seus erros, e assim ela iria se aperfeiçoando durante várias encarnações até chegar ao ponto de um espírito puro, um espírito perfeito. A gente vê que isso não precisa nem da religião para provar isso. Isso é muito falso, porque fosse assim, teríamos muitas pessoas iluminadas, muito boas, espíritos puros, e cada vez menos pessoas ruins. A gente vê que isso na prática não funciona. E que esse aperfeiçoamento, se você se reencarna para pagar os seus erros de vidas passadas, o mínimo que você teria que saber é o que é que você fez de errado na vida passada para melhorar nesta vida. E não sabemos nada de uma suposta vida passada. E interessante também que se você vai nesses centros espíritas e quer saber sobre vidas passadas, você sempre vai ser um personagem importante, com grandes feitos, ou um personagem mais modesto, porém muito bem caracterizado. Você nunca vai achar um espírita que foi um Zé Ninguém na vida passada. Esse ponto também do espiritismo que ensina o karma, essa é uma doutrina também de outras correntes espiritualistas do Oriente, que você, aquele famoso ditado, aqui se faz, aqui se paga. Na doutrina cristã não existe esse karma, você não carrega essa culpa a pagar durante a vida ou durante outra vida. Temos uma só vida, os erros dessa vida
às vezes tem consequências aqui mesmo, às vezes não. Tantas vezes vemos pessoas que morrem sem ter pagado os seus erros, e tantas vezes vemos pessoas que sofrem sem ter cometido erro algum, sofrem injustamente. Então o mistério do mal é explicado de uma outra maneira pelo cristianismo e não pelo karma. A doutrina católica ensina que se as penas dos seus pecados não foram devidamente satisfeitas aqui na Terra, elas sobram para o purgatório, uma oportunidade que você tem de purificação mediante mérito dos outros, porque depois dessa vida já não há mais tempo de obter mérito algum, de satisfazer nada. Então contamos com as orações dos outros, enfim. No espiritismo kardecista e também em outras correntes orientais, que a gente poderia englobar dentro do termo Nova Era, New Age, várias correntes que pregam um espiritualismo, eles geralmente são panteístas, ou seja, tudo é Deus, tudo faz parte de Deus. Esse é um conceito que filosoficamente também não é verdadeiro, porque Deus só pode ser transcendente, ele não pode ser composto dessa matéria imperfeita do nosso mundo. Deus não pode ser composto de nada. Deus tem que ser perfeitíssimo para daí surgir a sua criação. E nós, muito menos, carregamos partículas divinas. No cristianismo só temos parte com o divino porque Deus se dá a nós através da encarnação de Jesus Cristo e permite que participemos de sua vida divina. Para essas correntes em geral, a matéria é má, por isso é o espírito que é purificado, é o espírito que conta. Eles fazem a caridade não por amor, por caridade mesmo, mas para pagar o seu karma. Não é simplesmente pelo amor ao próximo. Aqui em termos gerais de doutrina, não estou julgando cada pessoa. Essas doutrinas também têm um pouco de gnosticismo, ou seja, o que salva é o seu esforço pessoal de conhecer essa verdade, de purificar-se a si mesmo, de salvar-se a si mesmo. É uma autossalvação. Não dá espaço para a ação gratuita de Deus, que é o que o cristianismo ensina e aceita. Para o cristianismo, nós somos salvos primeiramente por graça de Deus, e cabe a nós somente aceitar e fazer frutificar essa graça de Deus. Não há aí um mérito nosso. Todas as nossas ações são graças à intervenção primeira de Deus. Bem, há vários textos, recomendo aí vários artigos e opúsculos de Dom Estevão Bittencourt contra o espiritismo. Boaventura Kloppenburg escreveu muito sobre o espiritismo, e alguns autores elencam aí pelo menos 40 verdades de fé cristãs que o espiritismo nega. Então não é possível chamar um ao outro de cristão, não é possível ser cristão e espírita, ou espírita e cristão, porque são doutrinas contraditórias. A maioria das seitas, doutrinas espiritualistas também, essas de matriz oriental, acreditam em energias, em fluidos, em coisas espirituais que eles julgam que fazem efeito na nossa vida material. Mas nada disso é comprovado. O cristianismo não acredita em nada disso, porque não foi revelado por Jesus Cristo, e não há comprovação pela ciência. O cristianismo aceita a ciência, colabora com ela, com a razão, com a filosofia, e tudo isso que eles acreditam, energias corporais, algumas fazem certo sentido, mas não são manipuláveis como eles pensam. Existem terapias espiritualistas, algumas doutrinas que pretendem manipular essas forças espirituais, segundo eles acreditam.
O que existe, principalmente a parapsicologia já estuda sobre isso, às vezes são forças naturais mesmo do nosso corpo que agem, porém inconscientemente, incontrolavelmente. E a maioria desse tipo de cura é por meio da sugestão. É fenômeno amplamente estudado pela medicina, pela psiquiatria. A sugestão é o que mais cura em centro espírita, tanto que, de saudosa memória, o Padre Quevedo, que era parapsicólogo e que debatia esses temas com espíritas e essas seitas, ele fazia um simples desafio: cure que uma cárie de dente, uma dor de cabeça, uma íngua, às vezes é fácil de curar com a sugestão, mas algo externo, como é uma cárie, que é um agente externo que causa a doença, o efeito, não é possível tratar apenas com sugestão. É preciso ali dos remédios, do tratamento convencional. A dor, como tem um componente psicológico e fisiológico que pode ser controlado por sugestão, às vezes por hipnose também, são fenômenos que às vezes são curados, entre aspas, nessas sessões espíritas e em diversos tipos de seitas também. Então nada disso pode ser atribuído a espíritos, nada disso é comprovado como energias desconhecidas, pelo contrário, às vezes são fenômenos bem conhecidos já da ciência, mas eles não aceitam, eles querem atribuir a espíritos, ou a energias, ou a força da mãe natureza, etc. Por fim, o espiritismo ele nega também a ressurreição, já que ele prega a reencarnação e ele nega a bondade da matéria, então ele acaba negando a ressurreição. E Cristo ressuscitou e prometeu que todos nós ressuscitaríamos. São Paulo reafirmou que ressuscitaremos em nosso corpo, um corpo imortalizado, porém material. Então a matéria também será transformada, e isso os espíritas negam. Por esses e outros motivos é que não há concordância entre cristianismo e espiritismo.